Todo mundo feliz com Jesus aí nessa manhã? Acordaram bem? Aleluia, né? Vamos ter mais uma palavra de oração. Olha, nós estamos na série Provérbios. Pastor Carlos já esteve ministrando as duas primeiras. E hoje nós vamos dar sequência a essa série. Nesse tema, né, vai aparecer ali, resoluções de conflitos. A gente passa por conflitos, né? Você passa? Direto, né? Toda semana a gente enfrenta conflitos. E Provérbios é um livro excepcional para nos aconselhar a respeito de como lidar com os conflitos. Mas vamos orar mais uma vez, Senhor. Nós estamos agora diante da Tua palavra, desse livro que foi inspirado por Ti, Pai, para que nós pudéssemos ter iluminação ao vivermos os nossos relacionamentos, ao, Deus, vivermos a nossa vida, tantos detalhes em família, trabalho, nas amizades. O Senhor tem resposta que nos auxilia a vivermos de forma harmoniosa, de forma em paz, uns com os outros. E nós te agradecemos pela Tua palavra, que será ministrada, Deus, nesta hora. Abre os nossos corações em entendimento, para nos colocarmos, ó Deus, dentro da mensagem, porque o Senhor está falando conosco, no poder do Espírito Santo. Amém. Podem assentar, irmãos. Eu não sei se vocês já assistiram, mas com certeza, né? Ou leram em livros, ou assistiram séries, ou filmes. E tem normalmente uma narrativa assim bem clássica, onde tem o bandido, o herói, né? Alguns figurantes ali, pessoas que interagem com esses dois personagens principais. E sempre, né, naqueles enredos mais clássicos, a gente vai ver que tem uma pessoa que sofre, que é o bonzinho ou a boazinha, e tem aquela pessoa que às vezes parece uma boa pessoa, mas há uma intenção por trás, uma maquinação, muitas coisas vão acontecendo por trás, e a outra pessoa nem percebe. Normalmente o herói da história nem percebe por quase todo o filme, ou quase toda a série, né, o livro. E essa pessoa sofre, tem prejuízos, tem tantos conflitos que são causados por essa pessoa que está, né, no oculto ali, parece amigo, mas está tramando contra a outra pessoa. Normalmente, aquele que é, né, o bonzinho, ele cai nisso e ele sofre por ignorância e por ingenuidade de não saber com quem ele está lidando, com quem está convivendo, com quem, né, todo o drama ali está acontecendo. E, normalmente, os nossos conflitos também são pelos mesmos motivos. É lógico que são coisas de livro, da telinha, mas eles expressam muito da realidade o que acontece com a gente. Eu sei que há muitos conselhos, inclusive nós aqui temos na Escola de Líderes aquele módulo que chama DISC, onde nós percebemos ali, estudamos, e, né, os profissionais na área comportamental também falam sobre isso, de que nós precisamos tratar as pessoas de formas diferentes, porque as pessoas são diferentes. Isso é verdade. Nós ensinamos isso aqui no DISC. Mas essa não é toda a verdade. Uma grande verdade é que é muito importante você saber com que tipo de pessoa você está lidando. Seja dentro de casa, seja no trabalho, em qualquer relação humana. É muito importante nós sabermos com que tipo de pessoa é essa que a gente está convivendo. Qual é o seu tipo? O que essa pessoa tem em mente? Né? Quais são as intenções? Porque é não saber isso, é a ingenuidade, a ignorância, que muitas vezes mata a nossa alegria, geram os conflitos, porque a gente, por não saber quem o outro é, a gente lida de forma errada. E aí surgem sofrimentos, surgem coisas que não precisariam estar acontecendo por causa da nossa tolice, muitas vezes ingenuidade, em não saber o que aquela pessoa tem em mente. Se nós olharmos para a Bíblia, você vai ver que Jesus era especialista nisso. Jesus, ele sempre sabia com quem ele estava lidando. Jesus não se iludia, Jesus não era ingênuo, Jesus não era ignorante. Jesus sabia quem estava na frente dele, as intenções, o que aquela pessoa que estava falando com ele tinha por trás.
Então, não saber que tipo de pessoa você está lidando é que vai gerar o maior número de conflitos nos relacionamentos na sua vida. Então, isso é muito importante. Então, com isso, quero dizer que hoje eu quero falar de 3 tipos que o livro de Provérbios vai falar exaustivamente. 3 tipos de pessoas que geram conflitos, com as quais nós lidamos, que vão gerar conflitos. Agora, é importante você saber que não é só o outro que está gerando esse conflito. Nós também precisamos, ao estudar esses 3 tipos em Provérbios, entender que nós podemos ser um desses 3 tipos. Não é só o outro. Então, eu convido você a ter 2 olhares. Um olhar para fora, de entender o outro que você está lidando, mas também um olhar para dentro, de você estar tentando perceber se você não é um tipo de pessoa assim. Se não é você que está gerando ou tumultuando as situações. Essa percepção desses 3 tipos de pessoas nas Escrituras me veio a primeira vez através do Dr. Henry Cloud, que é um estudioso, pesquisador cristão, escritor, e ouvindo a palestra dele, isso me veio ao coração. Então, eu estou trazendo aqui para vocês, partindo daquilo que ele já construiu. E nós vamos ver que não são invenções humanas. Não é algo, embora os profissionais na área da saúde emocional vão trabalhar isso também, mas não é uma invenção humana. Mas são escritos, são coisas que estão dentro das Escrituras, que a Bíblia está falando sobre isso. Então, vamos avaliar hoje esses 3 tipos que nós encontramos em Provérbios. E o primeiro tipo de pessoas com as quais nós vamos enfrentar conflitos, que você vai conflitar, são os sábios. Os sábios, está ali para você. As pessoas sábias. Olha o que Provérbios 16, 21 vai dizer. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Que está falando bem, do sábio. Mas, embora tenha os sábios, a gente enfrenta conflitos também com pessoas que são sábias. É interessante que Provérbios é o livro na Bíblia que disparado, em relação aos outros livros bíblicos, vai citar essa palavra sábio. Ele trabalha muito ali. Nós sabemos que Provérbios tem 31 capítulos, mas por 46 vezes, ou seja, muito mais do que o número de capítulos, essa palavra é citada, sem contar as suas declinações, como a palavra sabedoria, que o pastor Carlos falou na primeira mensagem, que é citado mais 38 vezes. Então, é um tema muito relevante, muito importante, dentro do livro de Provérbios, o que é o sábio. Agora, como que a gente descreve uma pessoa sábia? Como que você descreveria? Quando a gente fala sábio, o que te vem à mente? É sabido que no inconsciente coletivo, na cabeça da maioria das pessoas, essa palavra sábio, quando a gente pensa nela, até tem piadinhas, historinhas, que a pessoa estava lá com um problema e queria uma direção e procura um sábio. E aí aquele sábio está num lugar mais remoto, aquelas características assim, mais rústicas. E aí pergunta, sábio, mestre ou guru, eu estou passando por isso, o que você me diz? E aí tem todas aquelas historinhas que mostram o sábio como uma figura bem, uma caricatura de um guru. E nós sabemos que não é nada disso. Se você olhar para a Bíblia, você vai saber que os sábios não é um grupinho, não faz parte de um grupinho de pessoas num lugar remoto, uma minoria. Não, a Bíblia ela nos convida a sermos sábios, todos nós. A palavra sábio, ela está a todo tempo na Bíblia. E o sábio deve estar em todos os segmentos da sociedade. O sábio deve estar dentro da sua casa. Amém, meus irmãos? O sábio, ele tem que estar lá no seu trabalho. Ele tem que estar quando você está conversando com as pessoas. Então, a Bíblia, ela vai usar também alguns sinônimos para essa palavra sábio, como prudente. O próprio Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 24, ele diz, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, a Bíblia está clarificando aqui melhor o que é uma pessoa prudente. É uma pessoa que, quando ouve a verdade,
ela pratica a verdade. Jesus vai falar que ele que me obedece. Então o sábio, quando a luz da verdade o atinge, ele vai alterar a si mesmo para se adaptar à luz da verdade. Coloquei um gráfico aí, que também é proposto pelo Dr. Claude, que eu achei bem interessante. Vocês estão vendo ali, de um lado, a palavra luz, no sentido da verdade, luz, uma metáfora aqui, né, da verdade. E do outro lado, a palavra sábio. Observe a seta. Quando a verdade vem, ela atinge a pessoa que é sábia. Ela toca naquele que é sábio. O sábio, quando atingido pela verdade, ele vai se ajustar a ela. Ele deixa que a verdade o toque. Ele deixa que a verdade o transforme. Isso aconteceu na nossa vida quando a gente rendeu o coração a Cristo, na nossa conversão. Quando a verdade da palavra nos atingiu, a verdade do evangelho, da salvação, nós fomos transformados. Com sabedoria, aquele que é sábio deixa que a verdade do evangelho o atinja e ele é transformado. Mas nós continuamos estudando a palavra e essa sequência de transformação tem que permanecer na nossa vida de aprendizado. Esse é o sábio que a Bíblia coloca. Então o sábio é aquele tipo de pessoa que vai ficar feliz quando é corrigido. É aquele tipo de pessoa que aceita a correção, que aceita ensino, ele é ensinável. Essa é a pessoa sábia. O sábio, ele não é essa ideia de perfeição do imaginário coletivo. O sábio é uma pessoa também com deficiências, com defeitos, mas é uma pessoa que está aberta a aprender. É uma pessoa que você consegue conversar, que você consegue dialogar com ela. Por quê? Porque o primeiro movimento do sábio, quando é atingido pela luz da verdade, é para dentro. É na direção dele mesmo. Então você precisa começar a se observar se quando chega uma verdade até você, ou num diálogo, ou numa conversa, aquilo te atinge. Você volta para você mesmo, em vez de voltar para o outro. Quais são as melhores estratégias que a Bíblia vai nos ensinar para a gente lidar com a pessoa sábia? Quando você está envolvido num conflito com a pessoa que é sábia, como você vai lidar com ela? O que a Bíblia nos ensina sobre as melhores estratégias? Provérbios 9:9 diz: corrija o sábio e ele se tornará mais sábio. Vamos ler juntos esse versículo? Primeiro lá em cima. Corrija o sábio e ele se tornará mais sábio. O que a Bíblia está ensinando aqui em Provérbios? Que falar com o sábio numa situação de conflito resolve. Vale a pena. Quando você está com dificuldade com o sábio, falar com ele é bom, porque a verdade o atinge. Falar com uma pessoa sábia, dar feedback para ela, ajudá-la a encontrar o lugar certo, funciona. Vale a pena. Investir tempo treinando uma pessoa que é sábia, que tem coração de aprendiz, vale a pena. Invista seu tempo. Invista. Investir recursos numa pessoa que é sábia, vale a pena. Às vezes tem pessoas que estão começando, tem pessoas que não foram expostas a tantas oportunidades como você, e lógico, elas estão aquém em alguns aspectos, mas ela é sábia, vale a pena investir, vale a pena treiná-la, vale a pena dar dos seus recursos. Porque uma pessoa sábia, ela vai pegar 5 e transformar em 10, que é a parábola que o próprio Jesus conta lá nos evangelhos. Jesus conta a parábola que ele distribuiu talentos para 3 pessoas. E esse primeiro, ele deu 5, e depois de um tempo, esse sábio, que recebeu essa oportunidade, havia multiplicado mais 5, recebeu 10. E eu não vou falar aqui do tolo, que é daqui a pouco, que nessa parábola tem o outro que não fez isso, não fez a mesma coisa, mesmo estando com uma quantidade menor. Então, coloque o sábio em algo, mesmo que seja acima da sua capacidade, você vai surpreender. Quem sabe é seu filho, quem sabe seu cônjuge, quem sabe um amigo que não tem tantos recursos, não tem tantas oportunidades, mas que você vê que é uma pessoa sábia, que tem um coração de aprendiz, vale a pena investir. Porque é uma característica
da pessoa sábia é humildade. É coração quebrantado. É uma pessoa que está disposta a ouvir, principalmente a ouvir, porque a verdade, a luz da verdade vai atingi-la sempre, sempre. É um comportamento padrão do sábio. Então, quando você corrige uma pessoa sábia, você já vai saber aí na sua cabeça eu falando isso. Você vai ver que ele vai sempre ter uma postura de gratidão. Sabe aquela pessoa que você vai dar um conselho, você vai corrigir, às vezes está falando uma coisa até assim desconfortável para você falar, mas a postura da pessoa é tão maravilhosa, ela vai ter gratidão, ela vai te agradecer. Puxa, obrigado por ter me alertado sobre isso. Obrigado porque eu não tinha visto, eu não tinha percebido que eu estava fazendo isso. Eu não tinha percebido que meu comportamento estava dessa forma. Puxa, me perdoa, né, pelo transtorno que eu causei. O sábio é assim num conflito, então vale a pena. Eu vou falar com tranquilidade aqui, porque o Sandro, meu marido, já uma vez deu uma palestra aqui sobre finanças, né, sobre sabedoria na administração, e ele mesmo deu testemunho de quando a gente namorava, ele precisou reconhecer para mim que ele era uma pessoa falida, né, que não administrava bem, que estava tudo enrolado, e ele estava com medo de eu largar ele, né, de eu deixar ele e não querer namorar e casar com ele. Mas aí eu percebi que o Sandro era uma pessoa sábia. Ele não tinha tido tantas oportunidades na vida de aprender sobre isso. E eu fui ensinando ele aquilo, um pouco que eu sabia, e o Sandro rapidamente me superou. E hoje ele administra tudo em casa, ele que cuida. Eu tenho total confiança, uma segurança, ele administra a nossa convenção nacional. Mas o Sandro era um menininho, um garoto de 19 anos, que não sabia nada sobre finanças, sobre organização. Mas ele era sábio. Ele não tinha atingido todo o potencial que ele tinha ainda. E ele foi humilde para receber instrução e foi grato, né, pela instrução que recebeu. Então, não pense que é o fim do mundo você enfrentar conflitos com uma pessoa sábia. É só o começo de grandes coisas, amém, meus irmãos? É só o começo de grandes coisas. Porque vale a pena investir no sábio, corrigi-lo, porque ele vai amar você, ele vai ser grato a você. Vai ser aquela pessoa que no futuro, quando chegar lá, né, ou ter conquistas, ele nunca vai esquecer que você o apoiou, que você fez parte da história dele, que você teve participação em tudo isso que aconteceu na vida dele. Esse é o sábio. E que o Espírito Santo nos capacite a sermos sábios, né, no relacionamento com as pessoas e principalmente em momentos de conflitos. Agora, a Provérbios também vai falar no segundo tipo de pessoa que a gente enfrenta conflito, que são os tolos. Os tolos. Infelizmente, tem muitos tolos. Provérbios 18:2 diz assim: o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor seus próprios pensamentos. O tolo não tem prazer em entender as coisas, no entendimento, mas ele quer expor o que ele pensa. Interessante que a palavra tolo vai aparecer ainda mais vezes em Provérbios do que a palavra sábio. Talvez tenha mais tolo no mundo, né, irmãos? Do que sábios, né? Porque em Provérbios, né, aparece 49 vezes apenas em 31 capítulos. Sem falar também das declinações ali do termo hebraico, da palavra tolo. E vai aparecer com outros nomes também, talvez na sua versão, como insensato, arrogante, estulto. Mas é a mesma palavra no original. A Bíblia está dizendo, cuidado, quando você estiver enfrentando conflito, porque pode não ser um sábio, pode ser um tolo que você está lidando. O fato é que, certeza, que nós vamos enfrentar conflitos com pessoas tolas. Com pessoas tolas. Mas como que a gente descreve uma pessoa tola? Muitas vezes o tolo vai ser aquela pessoa mais esperta. Geralmente é. Mais brilhante. Mais impactante, né, no ambiente, numa situação. Mais talentosa. O tolo, ele tem essa característica. A grande questão é que o tolo, ele não tem essas mesmas qualidades na sua inteligência emocional e principalmente na sua inteligência espiritual, que são coisas importantíssimas.
Então o tolo, ele tem esperteza, ele tem talento, mas ele não tem uma espiritualidade e suas emoções de forma sadia. E aí ele vai dar muito problema na hora dos conflitos. Por quê? Porque o problema do tolo é que quando a luz da verdade vem até ele, ele vai fazer algo bem diferente do que o sábio faz. Pode colocar o slide. Olha a seta. No caso do sábio, a seta está na direção dele. A verdade o atinge, o transforma. Mas no caso do tolo, a verdade, a luz da verdade, quando vai até ele, ele rebate. Ele tenta ajustar a luz da verdade. Ele tenta diminuir a verdade. Ele não aceita, ele luta com ela. E aí são aquelas pessoas que muitas vezes a gente encontra e que você vai confrontar, num conflito ali você vai falar com ela, mas nunca é com ela a coisa. Sempre é você. Ah, mas se você tivesse me dado mais oportunidade. Às vezes filhos fazem isso, né? Mas você deu mais oportunidade para o meu irmão. Ah, mas você, no trabalho, você reconhece rapidamente um tolo. Quando a verdade vem na direção dele, ele rebate. Ele luta contra a verdade. Ele tenta insistir que aquilo não é com ele, que você faltou em alguma coisa e por isso aconteceu. O tolo, ele nunca vai reconhecer que a culpa é dele. O primeiro movimento do tolo é sempre para fora, porque a luz da verdade o incomoda. Quando você fala, aquilo já não cai bem. Então ele rebate, ele repele a luz. Olhando também para os evangelhos, você vai ver que Jesus teve que lidar muitas vezes com tolos. Se tem uma coisa que tem nos evangelhos ali, nas relações de Jesus, são os tolos. Todo o tempo Jesus estava lidando com eles. E do ponto de vista da sociedade, eles eram pessoas bem-sucedidas, inclusive no quesito religioso. Eram pessoas bem vistas por sua capacidade, por sua aparência, sua forma de se projetar. Mas Jesus, o tempo todo, estava, não por culpa de Jesus, mas em conflito com essas pessoas. Porque a verdade de Jesus, a verdade de Cristo, sempre criava um movimento dentro do coração desses tolos de querer ajustar Jesus, de querer ajustar a verdade de Jesus. Esse era o interesse dele. Porque o tolo, quando ele é confrontado, ele não gosta. E vai acontecer uma coisa terrível. Ele vai procurar pessoas que concordem com ele. Vocês já viram isso acontecer num conflito? Às vezes eu olho assim, algumas pessoas que se juntam. Parece que uma estava no Polo Norte, outra no Polo no Sul, outra no Norte. E quando tem um conflito que a pessoa discorda com a gente, eu não sei o que acontece. Ela encontra aquela outra pessoa que também discorda com a gente. Daqui a pouco você vê até nas redes sociais as pessoas juntas. Mas como que eles se encontraram? Eles tinham um ponto em comum, né? Você, ser contra você. Porque o tolo tem essa característica. Ele vai se juntar a outras pessoas que concordam com ele para ganhar força contra você. Porque ele quer diminuir a verdade, ele quer diminuir o outro. E ele superestima a si mesmo. Ele fica com raiva. E aí, meus irmãos, que começam as divisões. Começam as rupturas nos relacionamentos, nas famílias, nas empresas, nas amizades. Quase sempre, essas divisões são provocadas por pessoas tolas. Por pessoas tolas. O tolo, além disso, também vai ter a característica de atirar no mensageiro. Não sei se você já ouviu essa expressão, né? A pessoa que atira no mensageiro. Aquele que vem com boas intenções para falar, para explicar, para alertar. Cuidado quando você vai fazer isso com um tolo. Às vezes você nem está na situação, mas você quer ajudar, você está vendo um conflito, você quer dar um apoio, e você vai levar a pior, porque é uma pessoa tola. Lembra? Quando a verdade vem, ele atira na verdade. Ele vai contra a verdade. Ele luta com a verdade. Então, você pode estar ferido, ou você está vivendo uma situação desgastante, difícil, porque você tentou alertar de alguma coisa e a coisa virou contra você. Porque é isso que o tolo faz.
ele atira no mensageiro. Ele atira naquele que está com as melhores das intenções. Isso acontece simplesmente porque o tolo, ele não consegue se inserir no problema. Ele não consegue entender que ele é parte do problema, que ele também está provocando isso. Então, quais são as melhores estratégias para a gente lidar com o tolo? Como que você lida com uma pessoa tola? Primeiramente, desesperança. Desesperança. Parece ruim a gente falar disso, mas a desesperança. Uma esposa, um marido, pais, um patrão, um colega, que tem um coração bom, que tem boas intenções, que é gentil, que é responsável, são presas, fáceis para os tolos. Porque ele sempre tem esperança, e continua fazendo as mesmas coisas na tentativa de que o tolo mude. E aí, sabe aquele discurso que já falou 1000 vezes a mesma coisa a pessoa? Você já explicou, você já falou, aí dorme, amanhece, a coisa se repete e você fala de novo. E você já falou 1000 vezes a mesma coisa e nada aconteceu, nada mudou, nada se resolveu. Por quê? Porque você ainda tem esperança que fazendo desse jeito a coisa vai resolver. Então, muitas vezes a gente tem que ter desesperança. Não é assim. Até esse é o que as pessoas falam que é o conceito de insanidade, Você fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, às vezes, você está usando a estratégia errada. Você continua mantendo a esperança de que aquilo vai funcionar. Quando eu falo de desesperança com o tolo, eu não estou falando de desistir da pessoa. Estou falando de desistir da estratégia. Estou falando de você não insistir e se iludir que daquele jeito vai funcionar. Quando a gente fica desesperançado da pessoa tola num conflito, isso nos lança para a realidade. Isso vai abrir os nossos olhos para o fato em si. E isso vai nos ajudar a ter uma forma diferente de comportar diante dele nesse conflito. Olha o que o Provérbios fala, e também a área comportamental vai concordar com a Bíblia nesse sentido. Provérbios 18, 7. A conversa do tolo é a sua desgraça, e seus lábios são uma armadilha para a sua alma. Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. O tolo não tem prazer no entendimento, voltando aqui o que a gente leu, mas sim em expor os seus pensamentos. Então, com o sábio, você conversa porque funciona. Com o sábio, você tem outra estratégia, dá feedback, você confronta porque vai resolver. Você repreende, você corrige, ele vai te amar e vai te agradecer. Mas a Bíblia, ela vai mudar de tom quando ela fala do tolo. Ela vai dizer, não seja ingênuo. Não seja enganado pela fala do tolo. Então, às vezes, nós temos que perder a esperança de que ficar falando daquele jeito vai resolver as coisas, de que insistir naquele método vai resolver as coisas. Uma outra estratégia com o tolo também é reassumir o controle. Reassuma o controle da situação. Porque uma habilidade que os tolos têm é de roubar o controle da nossa mão. Então, não vai confrontar o tolo, corrigir o tolo em relação à questão externa, à situação externa. Você precisa reassumir o controle, porque ele está no controle da situação. O tolo sempre fica no controle. E nós precisamos reassumir o controle. Lembra? Conversar sobre a situação não vai resolver, você precisa reassumir. Eu sei que às vezes nós estamos pensando no outro aqui, mas nós precisamos olhar para nós mesmos. Às vezes tem situações na nossa vida que nunca se resolve, fica se repetindo, trazendo desgaste, trazendo tristeza, e o culpado somos nós mesmos, às vezes nós somos os tolos. Jesus, ele fazia isso o tempo todo. Essas estratégias que eu estou falando aqui são estratégias de Jesus. Jesus reassumiu o controle. Vocês vão lembrar de textos aqui, situações nos evangelhos, em que Jesus é confrontado, chega alguns tolos para ele e fala assim, ó, você está falando isso, então me dá um sinal.
Me dá um sinal aí de que faz um milagre aí, faz um negócio aí. O que Jesus falava? Nenhum sinal será dado. Essa geração incrédula. Às vezes eles chegavam para Jesus falando sobre impostos. Você paga imposto? Seus discípulos aí pagam imposto? Jesus fala, me dá uma moeda. De quem que é essa esfinge aqui? Quem que está aqui nessa moeda? É César. Então dá a César que é de César e a Deus que é de Deus. Jesus nunca caía na conversa do tolo. Jesus sempre reassumiu o controle. Sem brigar. Porque às vezes você ficar na conversa do tolo é que gera o conflito. É que gera briga. É que gera desgaste. E pior ainda, faz sofrer quem está à volta. As pessoas em volta de você estão sofrendo junto. Porque você não tem a coragem, a sabedoria de assumir o controle das coisas. Jesus teve ousadia, muitas vezes, de falar, raça de víboras. O que vocês estão falando aí? Isso não está certo. Quando alguém está ferindo a verdade, aquilo que é certo, às vezes nós temos que assumir o controle e dizer, não é assim. Reassuma o controle. Comece um novo tipo de conversa com a pessoa tola. Não fica conversando lá, aquele negócio você ia fazer, não fez. Não. Comece a conversar com a pessoa sobre o fato de que falar com ela não resolve. Por que ela é daquele jeito? Por que você está falando a mesma coisa várias vezes e isso não está funcionando? Reassuma o controle, sem brigar, mas com ousadia de falar a verdade. Porque às vezes a gente também falta com a verdade. A gente fica com lenga, e o conflito não termina porque a gente não fala a verdade. A gente não toca na ferida, naquilo que de fato está acontecendo. E aí as famílias são destruídas, situações de convivência ali são destruídas, porque tem um tolo inserido ali, prejudicando a vida de todo mundo, e ninguém tem a sabedoria de chegar e assumir o controle e resolver a situação. Tem que conversar. Por que conversar com você não resolve o problema? Então nós precisamos ter essa ousadia. Porque os tolos, eles param a visão. Os tolos roubam a alegria. Os tolos, eles tiram o propósito da nossa vida, eles matam os nossos sonhos. Porque eles não aceitam a verdade. Porque tudo gira em torno da verdade que ele modificou, que ele transformou. Há uns 15 anos atrás, talvez, eu tive que lidar com uma pessoa tola. E mesmo tendo liderança sobre aquela pessoa, eu não fui sábia. E eu acho que uns 3 anos, a coisa se arrastou de um jeito. Foi tão sofrido, irmãos. Foi tão sofrido. Até hoje eu olho para trás e eu fico, como que eu poderia ter lidado diferente com aquela situação? Então, eu estou falando isso aqui porque é uma realidade. Às vezes a gente fica ferido, a gente fere outras pessoas que estão em volta. A gente faz sofrer, às vezes, uma família inteira por causa de um tolo. Uma organização inteira, sofrimento às vezes dentro da igreja por causa de um tolo. Porque a gente não age da forma correta, a gente não age como Jesus. A gente também falta, vamos dizer assim, com a verdade, porque a gente fica caindo na conversa. E eu me lembro que foi muito sofrido. Porque eu fui tentando resolver o conflito falando do assunto, ao invés de tratar a pessoa, a tolice da pessoa. E sabe de uma coisa? No final, não tenho certeza, me tornei uma tola também. Já estava agindo igual. E foi muito desgastante, foi muito exaustivo, foi muito sofrido. E as pessoas ficaram no meio e não sabiam para que lado ia, se ficava do meu lado ou do lado da outra pessoa. Foi horrível. Acho que foi a pior marca no meu ministério. Porque eu não tive sabedoria. A sabedoria de Jesus para lidar com uma pessoa tola. Isso é muito sério. É por isso que a Bíblia fala tanto sobre pessoas tolas. E aí uma coisa que eu não fiz, que é uma outra estratégia para lidar com conflitos, com o tolo, é limitar a sua exposição.
limita a sua exposição. Porque uma coisa que o tolo vai fazer é expor muito você. Então, não fique se expondo desnecessariamente, exaurindo suas forças. Irmãos, tem tantas guerras para a gente lutar nesse mundo, não é verdade? A gente enfrenta tantas lutas no dia a dia. E nós precisamos escolher melhor quais são as batalhas que valem a pena ser lutadas. Nós precisamos escolher. E às vezes a gente vai caindo em qualquer coisa desnecessária. A gente fica se expondo. A gente não limita a nossa exposição. E nós precisamos aprender a fazer isso. Eu vejo às vezes mães, pais que perdem o controle sobre os filhos. Aí começa a gritar. Se você precisa gritar com alguém, gritar sobre uma coisa, falar mais alto, é porque você já se expôs, já perdeu o controle. O tolo já te ganhou, já te venceu nesse conflito. Pessoas aos berros. A gente vê muito isso no trânsito. Nós precisamos limitar a nossa exposição. Eu vejo, às vezes, cônjuges, esposas, maridos, que chegam ao ponto da vergonha. Se expõem tanto numa situação com o tolo, que ficam envergonhados. Porque não estão lidando com a situação de forma correta. Estão se expondo demais. Perderam o controle. Nós precisamos tomar cuidado. Precisamos preservar a alegria de Deus no nosso coração. Precisamos preservar nosso propósito na vida, nossos sonhos, nosso chamado de Deus. Preservar nossa família, nossa igreja, nosso local de trabalho. Nós precisamos parar de ficar tentando consertar aquilo que os tolos fazem, que eles estragam. Principalmente quando a gente é mais íntimo, tem muito afeto envolvido. Ao invés de tratar, a gente fica consertando, a gente fica tentando manipular a situação ali para ficar de bem com o tolo. Quando, na verdade, desesperançar é o jeito melhor de encarar o problema, de enfrentar a realidade. Assumir o controle, limitar a exposição, preservar os valores e a alegria. Amém, meus irmãos? Tem uma frase que eu gosto demais que diz: tolos não mudam quando a verdade os atinge. Tolos só mudam quando a dor de não mudar é maior do que a dor de permanecer como está. Então o tolo ele precisa chegar nesse ponto de entender que ficar daquele jeito é pior. E aí sim eles vão mudar. Eles serão diferentes. E o terceiro e último tipo que o livro de Provérbios e a Bíblia vai mencionar de pessoas que a gente enfrenta conflitos são os maus. Os maus. Tem os sábios, tem os tolos e tem as pessoas que são más. E a palavra má, infelizmente, é mais usada em Provérbios do que sábio e do que tolo. É mais, eu fiquei surpreso, eu achei que iam ser poucas vezes, mas são 64 vezes, é disparado maior, em 31 capítulos. E aí eu vou usar a mesma máxima ali que eu falei dos tolos, talvez é porque tenha muita gente má, que a gente tem que lidar nos conflitos. Observe o gráfico também, a direção da seta, dos maus. Não tem seta. A pessoa má, ela simplesmente deleta a verdade. Ela não existe. E aí a verdade passa a ser ele. Passa a ser a pessoa, está ali do lado. A verdade não existe. Eles não vão lutar contra a verdade. Se a pessoa está lutando com você ainda, ele é um tolo, lutando contra a verdade. Mas os maus nem isso fazem, eles ignoram, eles passam por cima. Provérbios 9:7 vai dizer: quem corrige o perverso, que é outro sinônimo em Provérbios para mal, pode estar a palavra perverso. Quem corrige o perverso prejudica a si mesmo. Já vai uma dica aí. Provérbios 4: não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus, evita-o. O que você faz com o mal, com o perverso, na hora de um conflito? Evita. Não passes por ele, desvia-te dele, passa de largo. Pois eles não dormem se não fizerem mal. E foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém.
A pessoa má, a Bíblia está dizendo que ela é dessa forma aqui. É a sua verdade que importa. Ela não está lutando com a verdade, ela já estabeleceu a sua própria. Então, quais as melhores estratégias para a gente lidar num conflito com uma pessoa má? Não ofereça resistência. Com o sábio, você fala, você conversa, porque vai dar resultado, vale a pena. Com o tolo, você tem aquelas 3 estratégias. Limite, né, a sua exposição, reassuma o controle. Você precisa fazer isso. E aí sim conversar sobre aquilo que a pessoa, como ela está se comportando, não sobre o assunto em si. Já os maus não tem o que fazer. Não ofereça resistência, senão ele pode acabar com a sua vida. Senão pode até dar caso de polícia. Não provoque uma pessoa má. Às vezes eu vejo que a gente é tolo no trânsito, por exemplo. A gente provoca pessoas que são más. E você pode perder feio. Nós estamos num mundo, irmãos, que jaz no maligno. Verdade? Amém? Nós, cristãos, temos que ser atentos a isso. É uma questão espiritual. Nós temos que estar atentos. Tem pessoas más. Então, não fica tentando ensinar, não fica tentando dar sermão, não fica provocando. Olha o que o Evangelho, né, o que Jesus vai dizer a respeito disso. Eu, porém, vos digo, Mateus 5,39, não resistais ao homem mau, não resistais ao homem perverso, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece também a outra. Às vezes a gente lê esse negócio de Jesus falar de dar outra face, que é para qualquer pessoa, né? Mas aqui, que às vezes se um sábio bate na sua cara, de repente você pode ensinar ele, você pode falar. Mas Jesus está dizendo, olha, não resista ao homem mau, ao perverso. Se bater na sua cara, vira outra. Tipo, não oferece resistência. Mateus 7,6, não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, se você fizer isso, estes as pisarão e aqueles voltando isso contra vocês os despedaçarão. Vai acabar com você. Vai acabar com você. Cuidado. Eu acho que eu já contei aqui para vocês que num dia de oração, a gente indo para Arapongas, na igreja que nós plantamos lá, saindo de casa um pouco mais cedo, tranquilidade, a gente ia começar uma turma de Descubra, e a gente mora aqui nos fundos da igreja, saindo pela Raposo Tavares, viramos na Souza Naves, e tinha uma pessoa quase na esquina da Jorge Velho, com o carro parado, nem tinha sinalização, nada, né, de pisca-alerta, e nós tínhamos que contornar o carro e entrar na Raposo, na Jorge Velho. Como não havia sinalização, o Sandro, que nunca buzina, porque ele é muito bonzinho no trânsito, né, muito gentil, ele nunca buzina. Ele deu uma buzinadinha com medo que, ao sair para virar, o carro saísse junto, né, e houvesse uma colisão ali. Então, ele deu uma buzinadinha de leve e virou. Para quê? O cara enlouqueceu. Enlouqueceu. Nós conseguimos andar só a primeira quadra da Jorge Velho, quando foi chegando na Rio de Janeiro. O cara veio acelerado, ele nos fechou, ele fechou a Rio de Janeiro, fechou a gente. E ele nos xingou de tudo quanto é nome que vocês possam imaginar. Eu e o Sandro colamos no banco, porque era uma pessoa má, obviamente. Estava enlouquecido, fora do seu juízo. E nós colamos no banco e ficamos quietinhos olhando para ele. E ele abriu o vidro, né, ele fez assim, e chamando para a briga. Você não é o cara? Vem aqui agora. E falou muitas coisas, desafiou o Sandro, diante da esposa, com uma exposição assim horrível. E o Sandro, com aquela cara de bondade, ficou olhando para ele. A minha já não era tão assim, né? Estava mais assustada. E nós ficamos quietinhos. E ele não saía. Ele não saiu, ele ficou e nós ficamos. Nós não confrontamos, nós não falamos nada. E ele se cansou e desceu a rua. O Sandro ia até descer, mas aí ele virou
pela Rio de Janeiro, a gente foi pela JK. Irmãos, quantas vezes, por muito menos, alguém reage à pessoa má e leva um tiro, ou sai uma briga, às vezes a família está dentro do carro. Então, o que a Bíblia está nos orientando é cuidado com o perverso, cuidado com a pessoa má. E cuidado de forma geral, porque às vezes você nem sabe, né? Numa situação dessa, a gente nem sabe. Cuidado. O mundo jaz no maligno. Porque na tentativa de lidar, não vai resolver porque a pessoa é irracional. E você pode ficar irracional também, porque se você é um tolo, né, você não é um sábio, ou você é um mau também, ali, né, a desgraça acontece e vira agressão. E isso pode acontecer, às vezes, dentro dos nossos lares. Preserve a sua sanidade. Preserve a sua alegria. Preserve, seja sábio. Amém, meus irmãos? A Bíblia, em Provérbios 24, vai dizer: não se perturbe por causa dos maus. Não tenha inveja dos perversos, pois os maus não têm futuro. A luz dos perversos se apagará. Não é com você, não é você que resolve isso. Quando você está lidando com uma pessoa má, não é você que tem que resolver isso. Se preserve. Não confronte. Quer evitar conflito? Porque você vai ter e eu tenho. Discirna, identifique primeiro com que tipo de pessoa você está lidando. E viva conforme o livro de Provérbios está aconselhando, e Jesus está servindo como modelo. Use as estratégias corretas para cada tipo de pessoa. E aí você não vai perder sua alegria, seus sonhos, sua família, seus afetos, pessoas que são caras a você. E eu termino com 3 esperanças. Primeiro, nunca esqueça que Jesus pode transformar qualquer tipo de pessoa, desde que a pessoa se entregue a Ele. Ao falar aqui de como a gente tem que tomar cuidado ao se relacionar, eu não estou dizendo que é impossível para Deus, qualquer um desses tipos. Lembre-se, Jesus tem poder para transformar qualquer tipo de pessoa. Você crê nisso? Ele tem poder, mas é Ele. E é também se a pessoa se render, se entregar, deixar a verdade atingi-la. Deus tem poder. Mas cuidado para não atrapalhar o agir de Deus. Quantas pessoas eu vejo que são o Deus na vida da pessoa, ao invés de deixar Deus agir. Atrapalham Deus de agir na vida do outro. Porque não usam a estratégia certa ao se relacionar. Dificultam. Às vezes a pessoa está dando espaço para o tolo, para o mal, e está perdendo de abençoar uma pessoa sábia, porque está usando estratégias erradas. Segunda esperança, faça devagar as mudanças. As mudanças são necessárias. Se você já está vivendo situações conflitantes, faça as mudanças devagar. Você não precisa colocar tudo a perder. Não, agora eu aprendi que é desse jeito, que esse é um tolo, vou fazer assim. Não, faça as mudanças devagar, porque nós também podemos estar nessas categorias de pessoas. De preferência, procure uma pessoa que já é um sábio, que você já sabe que é uma pessoa sábia, que é madura. Busca orientação. Lembra, o sábio não está lá num lugar remoto, né, vestido daquele jeito, com a minoria. Não, tem muitos sábios dentro da sua casa, dentro da igreja, na sua empresa, nos relacionamentos. Tem muita gente sábia. Procure pessoas assim para te aconselhar se você está vivendo situações difíceis de conflito. E terceira esperança, lembre-se de que Jesus é o justo juiz que julga as nossas causas. Ele é o justo juiz. Se você não está conseguindo lidar, se você está sofrendo, se é injusto o que está acontecendo, lembre-se, a palavra de Deus diz em Romanos 12, 19, 21, amados, nunca se vinguem, deixe que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim dizem as Escrituras, a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo tiver com fome, dê-lhe de comer, se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele.
Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Aleluia! Graças a Deus por essas palavras de esperança. Quando nós fazemos isso, irmãos, você está amontoando brasas vivas sobre a cabeça da pessoa. Já pensou? Brasa viva em cima da cabeça? Você fica no calorzinho da churrasqueira ali, né? Fica muito perto, já é nesse verão. Agora imagina isso em cima da cabeça da pessoa. A Bíblia está dizendo que quando nós praticamos esses conselhos de Deus, nós estamos colocando a responsabilidade, nós estamos deixando uma perturbação santa sobre a cabeça do outro. Aí não é com você, é ele com Deus, é ele com a consciência dele. Nós estamos amontoando brasas vivas sobre a cabeça dessas pessoas. Eu não sei que tipo de conflitos você enfrenta. Eu não sei o que vai aqui no coração de cada um, mas a minha segurança é que Jesus sabe. Jesus conhece a sua história. Jesus sabe o que cada um de nós passamos. E Jesus nos convida à humildade, ao quebrantamento de coração, porque essa é a postura do sábio. Jesus nos convida, independente se é você ou se é o outro, a nós termos essa postura de sermos atingidos pela luz da verdade de Jesus. Humildade e quebrantamento de coração são atitudes sábias de um filho de Deus. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos. Coloca diante de Deus aí se você está passando ou já passou por alguma coisa que ainda dói. Que você possa estar falando com Deus sobre isso. Você que está aí na sua casa também, faça essa oração nesse momento. Senhor, obrigado porque a Tua palavra sempre nos instrui. E além de nos instruir, Jesus, obrigado porque o Senhor veio a esse mundo. O Senhor se colocou como o principal modelo, principal exemplo para cada um de nós. O Senhor teve que lidar com esses 3 tipos de pessoas. E o Senhor deixou registrado na Tua palavra, na Sua palavra, como a gente pode lidar com isso também, seguindo os Seus passos. Deus, eu sei que tem pessoas aqui que estão tão feridas, tão doídas, que perderam a alegria, perderam o propósito, tiveram os seus sonhos despedaçados, por causa de pessoas assim. Mas nunca é tarde, Jesus. O Senhor tem o poder de nos levantar. O Senhor tem o poder de nos corrigir. O Senhor tem o poder de nos capacitar a ir em direção à luz, à verdade. E deixar que ela nos transforme, nos modifique, nos capacite. Ajuda-nos, Jesus. E que nós possamos ter testemunhos na nossa vida de situações que foram resolvidas, porque nós fomos sábios. E nós entendemos claramente, assim como o Senhor, quem estava diante de nós, que tipo de pessoa estava diante de nós. E nós usamos as estratégias certas, as estratégias da Tua palavra para lidar com essas pessoas. Eu tenho certeza, se nós fizermos o que a Tua palavra nos ensina, nós vamos ter resultados tão lindos, relacionamentos quebrados que serão transformados. Inclusive o nosso próprio coração quebrado será transformado pela Tua graça. Oramos e consagramos, ó Deus, essas causas a Ti, no nome de Jesus. Amém.